Olá, boa tarde. Essa é a nossa live diária de segunda a sexta-feira às 13h15. Sejam todos bem-vindos. Hoje o tema é amizades. Conforme deixei para vocês ontem aqui no meu feed, deixei um vídeo lá onde pegamos um exemplo de um amigo que se entristecia ou se emocionava de forma demasiada pelo casamento do amigo. Esse gancho vai ser o tema da nossa live de hoje. Gostaria de começar perguntando a vocês: vocês possuem problemas reais nos relacionamentos de vocês por causa de amizades? Coloca aqui nos comentários. Pode colocar aqui nos comentários a verdade, sejam sinceros e digam: as amizades que eu possuo ou as amizades que a pessoa causam tais problemas no meu relacionamento, porque eu sei que isso é uma realidade. Inclusive, um fator importante aqui dessa página, onde eu sou Jacinélia Brito e trato sobre resolução de conflitos e melhorias no casamento, é que quase 80% do que eu falo aqui é porque eu também vivi. Então eu não só busquei estudar, não só busquei saber, eu não só fui mentorada, por exemplo, do Dr. Jorge Rodrigues, que é um dos maiores especialistas de restauração de casamento no Brasil, mas porque eu também senti na pele e eu experimentei algumas consequências dessas amizades. Nesse caso foram más amizades no meu casamento. Então, esse tema é um tema muito instigante, eu sei que ele é real, eu sei que você, se não passou por isso, se não está passando, você conhece alguém que de alguma forma, de algum modo já chegou até você e falou sobre um problema ou um acontecimento que uma amizade causou no relacionamento que ela estava vivendo. Gostaria de começar com uma frase para que você possa começar a sentir o drama que essa live carrega. Quem disse isso foi nada mais, nada menos do que o Chesterton. O amigo de um homem gosta dele, mas o deixa como é. Sua esposa ama-o e sempre tenta transformá-lo. Isso serve também para, no caso sendo maridos com esposas, usar como analogia. Qual é o problema das amizades, principalmente nos casamentos? Se os seus amigos, eles não comungam dos mesmos valores ou odeiam as mesmas coisas que você, essa amizade, ela é inadequada. E ela está verdadeiramente atuando como uma âncora na sua vida. Você já viu aquelas pessoas que batem no peito e dizem que têm orgulho de falar que são amigas de algumas pessoas há décadas? Desde quando era no ensino fundamental, no ensino médio? Da infância lá, quando morava lá em Barbacena, no Ceará? Você já viu? Dependendo da situação, isso não é nada vantajoso. Ao contrário. Porque uma boa amizade, uma amizade que contribui para o seu crescimento, que contribui para as suas melhorias, que não potencializa o mal que há em você, que há em todos nós, mas que enaltece o que de bom há em você e busca que você tenha valores que ainda não possui. Esse é o tipo de amizade que vale a pena. Então você bater no peito e falar que conhece fulano ou ciclano há 10, 20, 30 anos, só que vocês são as mesmas pessoas dessa época, fazem as mesmas coisas e, com perdão da palavra, praticam as mesmas cagadas de sempre, isso não é vantagem, nem para você nem para o outro. E se não for a pessoa que está atrapalhando a sua vida, então é você que está atrapalhando a vida da pessoa. Porque
amizade mesmo, essa que a palavra diz respeito, sobre convivência, sobre poder contar um com o outro, sobre pedir conselho, sobre poder corrigir o outro, essas amizades, elas têm influência direta na sua vida. Eu não estou falando de ser colega, conhecido, de vez em quando se falar, porque essas aí, elas não contribuem, elas não influenciam. Estou falando daquelas pessoas que inclusive vivem dentro da sua casa, que te aconselham. Você já parou para pensar se essas pessoas que você elegeu e deu o título de amigos, e aqui eu estou falando com maridos e esposas, porque o meu trabalho aqui é sobre melhorar o seu casamento. Você já se perguntou em qual nível, e aí precisa conhecer que valores são esses, essa pessoa contribui de melhorias na sua vida? Você que está pensando que isso é um fator irrelevante e que em nada diz respeito à sua vida no geral, você está enganado. Porque se você é alguém que não abre mão de uma amizade dentro da sua casa, em comunicação pelo WhatsApp, mandando mensagem, se encontrando nos finais de semana, planejando viagem, essa amizade, ela é 100% responsável por algumas influências que você tem na sua vida, por decisões que você toma, por atitudes que você tem. E é por isso que é preciso ter muito cuidado nos relacionamentos, porque quais são as queixas que, por exemplo, a sua esposa já fez a você por conta das amizades que você possui? Você já se perguntou? Quais são as queixas que o seu marido já chegou e falou para você que ele possuía sobre as amigas que você elegeu? Geralmente, esse tipo de assunto ele é desprezado. Primeiro, porque ninguém quer ser corrigido. Segundo, porque todo mundo se acha o rei da cocada preta. Terceiro, porque ninguém quer deixar de sentir aquela sensação gostosinha de fazer o errado quando está com as más companhias. E isso também significa experimentar uma certa solidão, caso você tenha que fazer uma avaliação sobre as amizades que você possui e se verdadeiramente ela compensa ou não compensa ser mantida. Porque inclusive nós conhecemos, eu sei que você também conhece, e se você até quiser colocar aqui nos comentários para a gente poder dialogar, pessoas que são inteiramente envolvidas. Deu uma falha aqui. Me digam aqui, por favor, se eu voltei, se a conexão está boa. De todo modo, as amizades que são aquelas colocadas primeiro do que... Obrigada, Walter. Obrigada pelo feedback. Aquelas amizades que você coloca acima de Deus, acima do seu cônjuge, acima dos seus pais e acima dos seus irmãos. É claro que eu sei que existe alguns parentes que não são tão relevantes assim, que alguns amigos se tornam irmãos, alguns amigos se tornam parentes por consideração. Sim, eu sei. Mas eu estou falando de você colocar a amizade à frente daquilo que, se você for casado, é o mais importante, que é o seu cônjuge. Quando a pessoa se sente deixada de lado, quando ela sente que a palavra dela, que os conselhos dela, que o que ela te pede não tem mais importância, mas quando o seu amigo, quando a sua amiga fala, você atende, é lamentável. Geralmente, uma das maiores reclamações que eu ouço aqui, tanto nos comentários dos meus vídeos como por direct, são maridos falando que a mulher é influenciada pelas amigas que são más companhias, que dão conselhos para divorciar, que dão conselhos para que ela não sirva o marido, que dão conselho para que ela use roupas que, segundo o marido, são roupas inadequadas. Aquelas famosas amigas que mandam a esposa ser livre e se libertar das amarras, como dizem por aí que é um casamento.
Aquelas amigas que fazem com que a mulher queira ter uma vida diferente daquela que ela tem, melhor, com mais materialismo, com mais consumismo, mas que é a que o marido não pode dar para ela ou que ela também não pode trabalhar e ganhar para ter. Mas ela fica com a cabeça influenciada. Aquelas esposas que já reclamaram dos amigos, que são os brothers, quase segunda pele de camisa, do jogo de futebol, do videogame, das farras de final de semana, do acobertamento para possíveis adultérios. Aquela camaradagem, aquele brother que muitas vezes até nem fala com a esposa do amigo, nem olha para ela, nem respeita, mas é tido como o amigo. Aquele que possibilita que o marido dela cometa o que de pior tem dentro dele, sobre os vícios. Então, quando as pessoas não querem falar sobre esse assunto, quando elas não querem discorrer sobre o mal que uma má companhia pode causar, e quando se coloca o nome de amizade, traz para perto, dentro de casa, torna a convivência permanente, é porque algumas pessoas ainda estão adormecidas e são imaturas. Elas preferem colocar em risco um casamento que até tem filhos, talvez com o potencial de ser próspero, de ser saudável, duradouro, mas não desonrar, ser desleal ou ficar falado por aqueles que do passado vão dizer que ele não é mais o mesmo, que ela não é mais a mesma. Nas entrelinhas, essas pessoas quando dizem isso, elas querem dizer que você não comete mais os nossos erros, aqueles que nós cometíamos juntos. E você ousa agora tentar ser diferente de nós. Algum de vocês aqui já ouviram esse tipo de comentário? Já disseram isso com vocês quando vocês tentaram fazer diferente do que aquele amigo, por exemplo, da esquina da rua, que fica com a camisa no ombro, que está desempregado há 3 anos, não porque não teve oportunidade, porque não procurou, não porque não pôde, porque não se especializou, não buscou novas competências nem capacidades, porque agora se conformou com aquela situação e o comodismo de não contribuir em nada em casa mais, e agora colocou o estado de desemprego como sendo uma realidade real para ser vivida e não para ser mudada. Aquele amigo que vai para o bar toda sexta-feira, que se encontra com aqueles camaradas, brothers dele, para se embriagar. Aquelas amizades que quando a mulher fala algo que está incomodando no casamento sobre o marido, ao invés dela tentar entender, tentar ver qual é o cerne da questão, dar conselhos edificantes que possam melhorar o relacionamento, fala para ela, se fosse eu já teria separado há muito tempo. E aqui nós não estamos tratando sobre violência doméstica. Então, você está trazendo para o seu relacionamento, seja de modo consciente ou não, uma grande possibilidade de divórcio ou adultério. E eu não estou aqui radicalizando. Um dos maiores problemas enfrentados no meu casamento antes de restaurar, eu ainda estou no processo de restauração, mas lá no início, quando a coisa era muito pior, eram as más companhias do meu marido. E sabe o que é pior? Eu descobri com o tempo que ele era uma má companhia. Porque no início eu achava que ele só era influenciado pelos outros, quando faziam convites que não tinham a ver com valores de família, quando queriam que ele ficasse a madrugada inteira na rua, se embriagando, quando encobertava os adultérios. Eu achava que ele era convidado sempre. Depois eu descobri que ele também fazia convites. Aqui, para vocês entenderem como isso tem um nível de complexidade muito grande. E que quem não faz ideia do mal que isso causa, velado, porque a maioria das pessoas brincam com isso, levam em tom de palhaçada, acham isso interessante e em
em favor da lealdade que foi criada em volta dos valores de um amigo, mesmo sem ele valer uma cibalena, como dizem lá no interior. Mas você não pode ousar deixar de conviver e ser igual àquele amigo do passado, mesmo que ele seja caracterizado como a pior pessoa para você, impedindo a sua evolução, impedindo a sua cura de algum vício, mas você não pode, porque é uma lealdade implícita e cobrada e exigida. Precisa, como dizem também lá no interior, ser muito macho para olhar para as amizades do passado, essas que eu descrevi aqui, que só são pessoas que te arrastam para o fundo do poço, e dizer para elas: eu respeito vocês no que estão fazendo, mas agora eu vou seguir meu caminho de outra forma. Assim como as mulheres, amigas de mulheres que não têm valores morais, mulheres que têm capacidade e que se colocam em posição de adultério, de infidelidade, que não valorizam o marido, que não valorizam a vida familiar, que não contribuem nada em casa, tanto para a família como para que o marido também se desenvolva. Ela olhar para essas mulheres e falarem, e geralmente elas são feministas: eu não comungo mais desses valores de vocês, eu não vou mais seguir o que vocês estão me ensinando sobre abandonar a minha família, sobre querer ser o centro das atenções da minha casa, sobre ter que manter uma postura de guerreira e dominante e de general e colocar o meu marido como segundo plano e fazer com que eu seja o manda-chuva da casa, e não aguento desaforo nenhum. E ela olha para as amigas e fala: agora eu sou submissa ao meu marido, porque ele é temente a Deus, porque ele obedece a Deus, porque ele não me machuca e não me faz mal, e eu não vou mais pregar esses valores que vocês pregam. Você acha que é qualquer pessoa que tem coragem de fazer isso? Eu fiz. Dos inúmeros pecados que eu luto até hoje, das inúmeras batalhas que eu travo para colocar ordem na minha vida, tanto pessoal como no meu casamento, essa não é mais uma delas. E eu não falo batendo no peito como se amanhã eu não tivesse chance. Me digam aqui, por favor, se voltei, fiquei fora por alguns segundos. Por favor, quem estiver presente, comenta aqui se eu estou de volta, se vocês estão me vendo, me ouvindo, para que nós possamos encerrar o nosso encontro de hoje. Desse problema eu não experimento mais, pois eu entendi exatamente que as más companhias, as pessoas que dão péssimos exemplos, tanto para mim, para o meu marido, como para os meus filhos, elas não devem pertencer à convivência da minha família. Obrigada, Leandro, seja bem-vindo, boa tarde. Então, se você não tem coragem de fazer uma triagem, mesmo sendo de pessoas que ao longo dos anos eram da sua infância, que estudaram com você lá no ensino fundamental e médio, te conheciam lá do CAIC ou que viveram com você lá na cidadezinha do interior de onde você foi criado, você vai abarcar consequências que você não vai conseguir reverter ao longo dos tempos sobre o seu casamento e sobre a criação dos seus filhos. O Elias está falando aqui de Porto Alegre. Seja bem-vindo, Elias. A maioria das pessoas falam de boca para fora sobre desejar melhorias na vida e nos relacionamentos, mas elas não têm coragem de fazer o que precisa ser feito para iniciar essas melhorias. E pior, elas sentam e ficam aguardando que as melhorias cheguem sem que elas tenham movido sequer uma palha e feito o que tinha que ser feito para conquistar uma relação desse nível. Enquanto isso, você segue levando para dentro da sua casa, para a convivência da sua família, marcando encontros,
indo em eventos, em festas, de pessoas que se reúnem para potencializar e enaltecer vícios. Aqui eu me refiro ao álcool, eu me refiro à fornicação e à luxúria, eu me refiro à sensualidade, eu me refiro à fofoca, eu me refiro à murmuração, eu me refiro à falta de moral, o adultério. E você, ao longo dos tempos, continua nessa convivência, fingindo. Porque se você já sabe, você agora finge que isso não te trará uma consequência mais grave, principalmente para o seu casamento e para a educação dos seus filhos. Então, portanto, São Tomás de Aquino, para fechar o nosso encontro, ele diz que amigo é aquele que ama as mesmas coisas que você e odeia as mesmas coisas. Se as suas amizades ainda são essas, pautadas e firmadas nos vícios, é porque você ainda não amadureceu e ainda não adquiriu virtudes e ainda está estagnado. E é a mesma pessoa de 5, 10, 20 anos atrás, portanto não chegou a lugar nenhum. Mas se você é uma pessoa que adquiriu virtudes, que está lúcido, que buscou informações e que entendeu que para que você possa alcançar níveis elevados, tanto como pessoa, como nos seus relacionamentos, que o seu casamento se torne um casamento digno e próspero, você vai precisar eleger pessoas que tenham outras atitudes, outros comportamentos, qualidades, que estejam se desenvolvendo e alcançando coisas que ao longo dos tempos, aquelas amizades do passado não alcançaram, porque estão ainda fazendo as mesmas coisas que faziam há 5, 10 anos atrás. Agora você pode escolher. Você permanece assim, amando as mesmas coisas que eles, que estão lá no mesmo lugar e não vão chegar a lugar nenhum, ano após ano, a mesma situação, e você já deve conhecer inúmeras pessoas assim, se você não for uma pessoa assim. Ou você vai se unir, imitar, se juntar, pegar como modelo pessoas que ao longo de 5, 10, 15, 20 anos estão em plena evolução e prosperidade e, portanto, alcançando o ápice no âmbito intelectual, espiritual, financeiro e dos relacionamentos. Essa foi a nossa conversa de hoje. Todos os dias eu estou aqui às 13h15. Na segunda-feira eu retorno e aguardo você aqui. Se você deseja ajuda com esse processo, clica no link da minha bio e nós iremos conversar e eu posso te ajudar a enxergar melhor esses pontos, mas agora na sua história, de modo mais específico. O Elias falou que o casamento foi feito para todos, mas nem todos foram feitos para o casamento. Exatamente. Porque todo mundo quer o bônus, né, Elias? Mas as pessoas esquecem que há o ônus. Sobre renúncia. Você cede, mas também renuncia, para que você possa ganhar de outro modo. Quem quer renunciar? A maioria não. Mas nós que estamos aqui, nós decidimos que esses valores são importantes e que nós queremos. E é isso que importa. Fiquem todos com Deus. Deseja ajuda? O link está na minha bio. Um forte abraço, muito obrigada pela companhia.